Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, audiência do Na Montanha Podcast. Roubei aqui a cadeira do nosso anfitrião, Ailton Zulu. Estou ocupando o lugar dele nessa noite. Eu sou a Thames Monteiro e hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, que é a Ruth Menezes. A Ruth é corredora, ultramaratonista, mãe de duas meninas, a Ana Júlia e a Ana Beatriz. E a Ruth tem esclerose múltipla. E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Ruth, seja muito bem-vinda aqui no Na Montanha Podcast. Obrigada, Thames. Oi, gente. Hoje vocês vão me aguentar aí. Mas vai ser incrível compartilhar com mais pessoas a sua história. Ruth, começa contando pra gente um pouquinho de como foi o seu diagnóstico. Tá aqui nas minhas anotações que em 2011 você foi diagnosticada com esclerose múltipla. E que isso aconteceu depois de você perder a visão. Uhum. Voltando lá atrás, no passado, como que foi esse momento, né? Quais sintomas você teve e como se encaminhou esse diagnóstico? Tudo bem, Thames? Tudo bem. Eu tô nervosa, apesar de falar de uma coisa que eu convivo há 13 anos praticamente, né? Esse ano vai fazer 14 anos. Tudo começou quando eu perdi a visão. Eu estava num dia normal da minha vida trabalhando. Na época eu trabalhava no Instituto do Câncer. E eu não conseguia enxergar as pessoas normal. Eu via só metade das pessoas. E foi momentâneo. O que eu senti de diferente foi uma dor no olho. Uma dor muito forte. Mas olhando para mim, você não percebia nada. Não tinha nada de olho vermelho, ou parecia que fosse uma conjuntivite ou algo parecido. Uhum. A única coisa é que eu não conseguia realmente enxergar. Eu olhava para você, por exemplo, eu só via a sua testa e o seu cabelo. Tudo que fosse abaixo disso, eu não enxergava nada. Isso da minha visão esquerda. E daí eu entrei em desespero, né? Na época eu trabalhava com dispensação de medicamento, eu trabalhava com medicamentos oncológicos, e para dar um erro ali na dispensação era muito fácil. Mas você não desconfiou que pudesse ser o que? Alguma coisa grave, assim? Foi ali, teve um momento, não. A visão ficou ruim? Sim, na época, assim, o que eu desconfiei foi enxaqueca. Porque eu tenho enxaqueca até hoje, né? E a enxaqueca, quando ela ataca, assim, quando eu tenho alguma crise, ela mexe com esse lance da visão. A visão, ela começa a formigar, a cair um monte de formiguinhas e escurece. Mas está tudo bem, eu tomo um medicamento, melhora. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei no dia normal, fui para casa com esse probleminha na visão. E dormi. Quando eu acordei, no dia seguinte, eu não enxergava mais. Com nenhum dos olhos? Com o esquerdo. Só com o esquerdo, ok. Aí eita, tem alguma coisa errada? Vamos atrás de um hospital. Uhum. E fui atrás de um hospital sem saber o que era. Fui atrás de um oftalmologista. E no hospital, já fui diretamente para o Hospital São Paulo, que fica aqui na Santa Cruz, é um hospital público, um hospital universitário.
Lá eu passei com um oftalmologista. E quando o oftalmologista fez todos os exames de rotina, que eu fiz o exame que você fecha a visão, fala as letras, os números, e eu não enxergava da esquerda nada, aí eu já desabei ali, né? Comecei a chorar muito, e o oftalmologista me chamou e falou assim, o seu problema não é com a gente, vou te encaminhar agora para o neurologista. E no mesmo dia já me encaminhou para o neurologista, mas antes ele falou, seu problema é neurite óptica. Eu, que é isso? Explique, por favor, o que é isso, porque eu também não sei. E na época eu falei para o médico, falei, doutor, o que é isso? Eu vou ficar cega, eu estou sem enxergar dessa visão. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 filhas pequenas, me ajuda. Eu só falei isso para o médico, me ajuda. Chorando muito, eu estava sozinha no hospital. E aí o médico pediu para eu ter calma. Ele falou, calma, a gente não vai te liberar enquanto a gente não descobrir o que você tem. E aí foi daí que eu fui encaminhada para o neurologista. Thames, é muito estranho falar que eu tive sorte, sabe? Sim. Eu tive sorte porque assim é um diagnóstico muito difícil de descobrir. Muitas pessoas passam por inúmeros diagnósticos errados até chegar na esclerose, sabe? Então assim, eu só fui liberada lá quando eu já tinha tudo certo. E se eu te falar que eu fui... Ai, é tão... Isso foi rápido. Muito. Do dia que você teve o problema no olho até o diagnóstico, isso levou mais ou menos quanto tempo? Foram 3 dias. 3 dias. E não costuma ser assim o processo? As pessoas Não. levam bastante tempo para descobrir. Não, porque, por exemplo, isso pode ser problema de pressão, pode ser outros tipos de problema que não chega à esclerose. Por isso, você tem que ter um pouco de conhecimento, e que eu não tinha na época, em 2011, nem se falava em esclerose múltipla. Verdade. Né? Nem tinha esse leque que hoje, graças a Deus, a gente tem hoje a internet, tem um leque gigantesco para a gente ir pesquisar o que é um pouco do que a gente não conhece, né? Sim. E na época não tinha nada disso, mas quando o médico já me encaminhou para o neurologista e eles fazem uma bateria de exames, exames físicos primeiro, né, para depois passar para outros exames. Então, eu passei primeiro pelo neuro, fiz todos os exames físicos, que é para ver se você está com força muscular nas pernas, nos braços, se seu olho está fazendo todo o movimento, se você está conseguindo enxergar na lateral. Então, assim, só dessa visão que não estava legal, mas o restante estava tudo ok. Então, no primeiro dia, eu já fiz a ressonância. E isso é muito raro acontecer. E pelo SUS. Eu sou uma defensora do SUS, tá, Thames? Tá tudo bem, que eu acho justo. Porque eu uso muito e até hoje deu tudo certo. Né? Eu sei que é muito complicado, é demorado, isso e aquilo, tem que ter paciência, mas eu faço todo o meu tratamento pelo SUS. Então, assim, voltando, eu fiz a ressonância no mesmo dia, eu fiz a tomografia no mesmo dia, eu fiz um leque de exames de sangue no mesmo dia, e no segundo dia, lá no Hospital São Paulo, eu já estava com o diagnóstico fechado. Esperei só até o 3º dia, que era para terminar de fazer o uso dos medicamentos, que são medicamentos muito fortes, de corticoide, né? E aí, a partir daí que começou a correria para tratar como esclerose múltipla mesmo. Ô, Ruth, e me explica o seguinte, assim, a esclerose, ela tem alguns sintomas principais que levam assim a pessoa a desconfiar que possa ser uma esclerose, você sabe nos dizer? Você teve a questão com o olho, né? A perda da visão e tudo mais, mas existem outros sintomas assim?
Tamis, eu vou entrar, nossa, em 1990, quando eu era bebezinha, né? Eu penso que eu já tive sintomas bem antes Tá. de fadiga. Hoje, eu entendendo um pouco mais o meu corpo, entendendo mais sobre a esclerose, eu acho que, antigamente, eu já tinha esses sintomas de fraqueza muscular, fadiga, muito fadiga, sabe? Só que, como eu não tive nada assim tão forte, que me impactasse tanto, ou que fosse me impossibilitar de alguma coisa, eu talvez não tenha dado tanta atenção, né? Mas eu penso isso, assim. E para o pessoal também que está nos assistindo entender como que é definida a esclerose, o que é, de forma assim didática, vamos falar resumida, o que é a esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença do sistema nervoso central. Tá. Tá? Então, eu não vou saber explicar para você detalhadamente, mas só resumidamente. Então, o que acontece? Existem os neurônios, né? E a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é uma capa protetora. Uma membrana. É, mais ou menos isso, que protege a comunicação dos neurônios. O que acontece quando uma pessoa é afetada com a esclerose? Ela machuca a baía de mielina e ela não cicatriza. Ela não chega a ficar cicatrizada 100%, por exemplo, entendeu? E aí afeta essa comunicação dos neurônios, entendeu? E aí pode afetar, no meu caso, o nervo óptico e a medula óssea, que é o meu caso. Eu tenho lesões no nervo óptico e na medula. E pessoas também têm lesões no cérebro também. Então, assim, isso é a esclerose múltipla, que também é muito confundida com demência, é muito confundida com a esclerose lateral amiotrófica. Então, isso é importante você ter comentado, porque eu acho que as pessoas fazem essa confusão entre os tipos de esclerose e esse segundo que você comentou, me parece, também vou aqui de forma superficial falar a respeito, que é super agressivo, né? Porque a pessoa vai perdendo ali os movimentos e tal. Então, existe uma diferença entre as duas coisas, né? Sim, Tamis. E a diferença é bem agressiva. Quem tem esclerose lateral amiotrófica... Que é o ELA, né? Isso mesmo. Ela é degenerativa e agressiva. A esclerose múltipla, ela também é degenerativa, só que ela não é tão agressiva como a ELA, entendeu? E tem tratamento. A lateral amiotrófica, infelizmente, é paliativa, não tem cura e não tem o que fazer. Agora, a esclerose múltipla, não. Tem tratamento, dá para não ser tão agressivo em todas as pessoas, entende? Fazendo o tratamento, você consegue levar uma vida normal. Tá. Então, ok, recebeu o diagnóstico, virou a vida de ponta cabeça, entrou com, né, eu tô aqui com um problema na visão e descobriu que não era nada disso. E como é que foi a partir daí, Ruth? Como que foi o tratamento? E vou deixar para daqui a pouco também a gente entrar numa parte incrível da vida, né, que também foi escolher se exercitar, se movimentar e ir para o esporte. Mas quando você recebeu o seu diagnóstico, qual foi a tua reação, assim, né? O que você realmente pensou ali naquele momento, né? Ai, olha, nossa, vem um filme, né? Toda vez que eu passo por essas situações de falar um pouco da esclerose, é legal e não, né? Porque ela está aqui, ela não sou eu falo muito isso. Eu não sou a esclerose múltipla. Eu tento não lembrar que eu tenho isso, sabe? Mas, nossa, Tamis, foi assim, bem trágico no dia que eu recebi o diagnóstico mesmo, assim, que a partir de agora você vai usar medicamento todos os dias, você tem esclerose múltipla, ela não tem cura, você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. Aí eu acho que a ideia do medicamento, né, de ter que tomar todo dia assusta. Tamis, é horrível, assim, sabe? E o que assusta muito, esclerose. Que nome feio, né?
Poderia, sei lá, você receber um diagnóstico de flores lindas, sei lá. E assim, suas meninas eram ainda pequenas quando você teve o diagnóstico, né? E eu imagino que você também tenha tido algum tipo de pensamento em relação a elas, a criação, né? A como Sim. seria o futuro. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, a primeira pergunta que eu fiz ao médico foi: o que vai acontecer com as minhas filhas? E eu, ainda sem enxergar, porque demorou mais ou menos uns 15 dias para voltar 100% a minha visão. E minha maior preocupação era, meu Deus, eu estou forçando muito essa visão para enxergar, eu vou ficar cega das... Daqui a pouco vou perder direito também. Justamente. Era o meu maior medo. Sabe, todo dia que eu acordava, eu fazia assim com o meu olho, eu não enxergava aqui, eu não via a luz, eu não via o sol. Nossa, era horrível. E minha maior preocupação foi... A primeira pergunta que eu fiz para o médico foi isso. Eu quero saber se minhas filhas também vão sofrer com isso. Porque eu não quero, se tiver alguma vacina, alguma coisa que dê para eu passar para elas já me fala que eu posso ter, elas não. Sim. E foi muito engraçado assim. E uma dúvida, é uma doença genética? Então, Em tese, elas correm esse risco? não é comprovado ainda, sabe, 100%, Thames. Então, assim, tipo, eu não vou saber. Eles, os médicos mesmos, que estudaram e tudo, eles falam que não tem como saber se meus ancestrais tiveram. Minha bisavó, minha tataravó, enfim. Não tem como a gente saber. E não é comprovado cientificamente que é genético isso. Okay. Pode ser pelo ambiente, por algum vírus que eu tive, não se tem essa resposta, sabe? Mas, então, falando das perguntas das filhas, foi engraçado porque eu falei para o médico assim, o ambulatório do Hospital São Paulo, antigamente, só tratava pessoas com esclerose múltipla. Então, Thames, quando eu ia nessa consulta, primeira vez que eu fui na consulta no ambulatório, juro para você, eu vi homens cadeirantes com bolsa de colostomia. É assim, as piores coisas eu vi. Sua cabeça já imaginou o que de pior poderia acontecer? Imaginou. E assim, uma das coisas que eu fiz, tá? Eu não quis mais ir para lá. Porque depois de 15 dias, minha visão voltou. E aí, o que eu passei? Eu passei pelo momento de recusar o tratamento. Porque eu falava, eu tô bem, minha visão voltou. Você teve negação com a doença? Total. E eu falava, eu não quero ir lá. Porque toda vez que eu vou lá, eu choro, eu penso, eu vou ficar igual a eles. Eu vou ficar igual aquelas moças, tudo jovens. Eu tinha 31 anos na época. A grande maioria ali tinha essa faixa etária. Tinha gente de 20 anos, eram muito jovens, de muleta, de andador. Então, aquilo me chocou. Eu falei, minha vida acabou. Eu vou ficar assim. Eu não tenho saída, sabe? Tipo, olha, o início foi, assim, 2 anos da minha vida que eu perdi, de verdade. Assim, foi horrível. Mas você seguiu com o medicamento? Ou foi por um tempo? Eu usei um medicamento, eu passei por 2 medicamentos até chegar a esse que eu uso agora. Por 2 medicamentos que eu fazia o uso intramuscular. Então, a cada 3 vezes por semana eu usava ele, eu mesma aplicava e tudo mais. O intramuscular, só para também o pessoal entender, é a aplicação, né? Sim. É uma injeção. É parecido com a insulina, Thames. Bem parecido. E tudo liberado pelo SUS, o tratamento todo, enfim. E aí, como eu tive essa recusa, teve um momento que eu falei, eu não vou mais buscar o medicamento, eu não vou fazer mais uso, chega. Parei, fiquei 2 anos sem fazer tratamento. Mas aí na sua cabeça, assim, o que se passava? Tipo, não é isso, ou não vou tomar, vai melhorar. O que você imaginava? Olha, Thames, eu imaginava que eu ia morrer. De verdade, que eu ia morrer. Que eu vou morrer. Vou seguir, então, desse jeito. Vou deixar acontecer. Pensei em morte. Você teve um período não vou falar de depressão, mas você ficou deprimida? Você chegou a ter complicações mentais por conta disso? Sim, tive que usar antidepressivos depois por conta dessa recusa. Teve dias que eu não queria sair do quarto.
com as crianças lá, sozinhas com meu ex-esposo. Na época eu era casada. E eu passei por uma recusa assim, bem trágica assim, da minha vida, que eu lembro hoje, eu falo, nossa, eu tive que passar por aquilo, sabe? Eu tive que passar. E hoje, graças a Deus, assim, eu tô... Tá ótima. Tô muito tá bem, aqui, muito tá, melhor. Tá linda, nossa. maravilhosa, incrível. Ô, Ruth, mas eu imagino, então, que nesse período, que inclusive você teve a negação com a doença, passou por todo esse processo, não foi o período que você começou no esporte. Não. E aí agora vamos para a parte legal da história. Parte um boa. pouco menos complexa, digamos assim, né? Porque tudo, no fim das contas, é experiência. Mas... Sim. Qual que foi aí a tua virada de chave e quando você começou, né, a se movimentar, a buscar algum tipo de atividade física? Não sei se você já começou na corrida, mas também quando a corrida entrou nesse processo. Conta um pouquinho. Bem, aí depois de toda essa recusa que eu tive, teve virou uma chave assim na minha cabeça. E eu falei, vou voltar pro hospital, vou lá no ambulatório, vou ver o que está acontecendo, vou refazer tudo de novo. Voltei para lá. E aí, na época, tinha um médico que era... Nós que passamos pelo SUS, nós passamos pelos residentes, depois tem o mestre, que é o professor, que é o médico professor dos residentes. Tá. E ele soube disso, dessa minha recusa. E aí ele falou assim, olha... Você, na época eu tinha 33 anos, isso passaram-se 2 anos, e aí ele falou, você é jovem, você não vai morrer de esclerose múltipla. Então, está na hora de você mudar a sua vida, porque você tem 2 filhas, estou olhando aqui na sua ficha, você tem 2 filhas. Então, você vai viver o resto da sua vida assim, só que vai depender de você. Ou você... entra para o lado bom dessa doença, que você vai ter que conviver com o resto da sua vida, ou ela vai te consumir. E aí ele falou, você pode praticar esporte, procurar um yoga, procurar alguma coisa para você fazer para mudar essa sua mente, dessa forma como você está. E aí ele me deu um monte de revistas científicas explicando o que era a esclerose múltipla, e pessoas lá de fora, pessoas daqui do Brasil, que antes, Thamis, em 2011, quando você pesquisava alguma coisa no Google, menina, só mostrava coisas agressivas. Eu não sei se você lembra dessa época, é que você é bem jovem. Então, assim, era muito... Não, nem por isso, eu não lembro, mas eu acho que sempre existiu muito essa confusão entre a esclerose múltipla e a esclerose lateral. Sim, né? sim. O que parecia ser um diagnóstico de quase morte. Justamente. Né? Fazia a gente acreditar nisso. E até, assim, eu acho importante, muito sensível da sua parte você compartilhar essa história, porque é sobre levar informação para as pessoas, né? E desmistificar essa ideia de que eu estou com uma doença, logo vou morrer. Não, né? Hoje a ciência é tão avançada, a gente tem tantas possibilidades. Sim. E que bom, e por que não usá-las se Justamente. E, enfim, aí esse médico que, assim, abriu um leque na minha vida, sabe? E aí eu comecei a ler muito sobre pessoas com esclerose que praticavam esporte. E aí eu falei, cara, eu moro perto do Parque do Carmo. Conheço bem o Parque do Carmo. Lá dá uns bons treinos o Parque do Carmo, inclusive. Sim. Tem bastante subida. Sim! É um parque lindo. Demais. E aí foi daí que eu comecei. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma caminhada. Aí comecei a caminhar. Aí, na época, tinha corredores, que não é como hoje. E lá tem bastante. O Parque do Carmo sempre teve bastante corredor. Aí teve uma vez que eu comecei a correr, aí descobri o Ladeiras da Penha, descobri a corrida que tinha, não tem mais, lá no Parque do Carmo, a corrida do trabalhador. É verdade, tinha. Era muito boa. Acabou. Aí tinha também as corridas que o parque fazia. Enfim, aí eu comecei a caminhar, comecei
a correr 5K. E por conta, sem orientação. sem Digo assim, orientação de ter uma Não. assessoria. Até porque antes não era, né? Não. A gente não tinha essa coisa de ter assessoria, de fazer assessoria. Não. Mas foi um desejo muito genuíno e você começou. Sim. E isso passou. Antes eu passava no neuro a cada 3 meses. Isso mudou hoje, eu passo a cada 6 e cada vez mais vai diminuindo. E aí eu voltei ao médico. Cheia de novidades. Doutor, olha aqui. avisa lá Me dá pro estrelinha que eu comecei a Sim. caminhar, a correr. E mais feliz, menos ansiosa. Porque é assim, Thamis, quem tem uma doença autoimune, que tem esse negócio de não tem cura, é degenerativa, você sofre por antecedência. Você sofre pensando lá no futuro, sabe? E isso a corrida me ajuda bastante, sabe? Muito, muito mesmo. Às vezes eu lembro, aí eu, caramba, será que vai acontecer? Geralmente é quando eu vou nas consultas, que eu vejo alguns jovens, isso ainda me afeta um pouco, sabe? Sim. Mas é pouco, não é como era antes. E depois que você teve esse início no esporte, pelo visto você não parou mais. Foi picada pelo bichinho da corrida, como a gente brinca, falando que acontece com todos os corredores. Aí, Ruth, vamos lá, né? Agora já vamos assim chegar mais para frente aqui, onde a gente basicamente se encontrou aí nas corridas da vida, que é quando você escolhe os seus desafios, né? E se lança nas provas mais exigentes, eu diria assim, né? Você decidiu fazer uma La Mission, que é na Serra Fina, em Passa Quatro, Minas Gerais. Para quem não conhece, conheçam e façam. Muito boa, muito boa. Linda a prova. Paulinho! E como que foi, né, essa decisão? Eu imagino que você deva ter feito aí outras provas, né, até chegar a essa decisão de se tornar uma ultramaratonista. Não sei, inclusive, se você fez alguma ultra antes dessa. Não, foi a primeira. Eu também, eu comecei em La Mission. Ó, estamos juntas. Mas parabéns, que olha... Estamos de parabéns, né? Que prova. Que prova. Dura, gente, dura, mas incrível. Muito. Eu digo que quando eu passo ali no Caminho dos Anjos, né? Que eles chamam de Caminho dos Anjos, eu me sinto pertinho de Deus, né? Sim, sim. É que dali pra frente Deus fica um pouco mais distante, que é só o cansaço. Aí eu falo, meu Deus, por que eu estou aqui? Mas é sempre uma delícia. Sempre vale. É demais, incrível. Mas aí, assim, queria entender como você tomou essa decisão de ir para uma prova mais desafiadora, né? São 50 quilômetros ali, com um acúmulo de altimetria grande. E como que foi esse processo para você? Da escolha em si e também entender a parte médica, né? Se assim, você teve alguma restrição, alguma orientação específica, como que isso acontece? Vamos lá. Thamis, eu fui para La Mission, aí eu fiz 35K. Tá. Aí eu falei, gente, tô apaixonada. É lindo, tudo aquilo, eu quero mais. Eu saí de lá, assim, quando a gente convive com pessoas ultra, é uma delícia, né? É uma loucura, eu diria. Só louco. Entende? Aí você vai. Então, você vai ouvindo. Aquela loucura vai entrando na sua cabeça. Vai ouvindo aqueles seres humanos falando, que eu fiz 80, eu fiz 50, e aquela paisagem, e vai vendo as fotos das pessoas que tá ao teu lado, né? Todos os dias, dia e noite. Você vai trabalhar, a pessoa tá assistindo ultramaratona. Sim. Você volta do trabalho, a pessoa tá assistindo ultramaratona. Aí você é picada literalmente, né? Sim. E aí eu fiz os 35 da La Mission, falei, vou fazer os 50 o ano que vem. E isso foi em 2022? Você fez os 22. Foi 22, tá. Aí falei, eu vou fazer os 50. Vou fazer os 50 da La Mission. Saí de lá com isso na cabeça. E aí eu passo hoje, mais uma vez voltando ao SUS, eu passo na medicina do esporte, tudo pelo SUS. Então, eu passo com endocrinologista, com médico clínico geral do SUS, médico do esporte, físio, nutricionista, tudo isso que eles
deixam lá para nós usar. Mas, na verdade, quem encaminhou foi o pessoal da esclerose. Tá. E aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi, óbvio, sem falar com ninguém. E depois eu fui para lá avisá-los. E aí eu falei, doutor, eu tenho 50K para correr da Serra Fina. Só que muitos não têm nem ideia. Eu imagino. Sabe? Muitos não têm nem ideia. Tá, mas como que é isso? Aí eu vou explicar. Muitos eu mostrei a página da La Mission. Falei, segue essa página, vê mais ou menos para vocês entenderem, porque eu tenho certeza que não vai ser só eu que vai vir aqui. Eu falei desse jeito pro médico. Mas quem libera eu para correr, quem dá o final mesmo, são os neuros. Tá. Porque aí eles comparam as lesões da esclerose e até chegar com os médicos do esporte. Mas quando eu decidi, tomei essa decisão de correr os 53, eu conversei com a médica, a doutora Gabi, maravilhosa. E eu falei para ela, ai, doutora, e agora, né? Eu preciso correr, eu quero correr. Aí ela me deu maior força, não, você vai conseguir, vai fazer isso, me fala seus treinos. Com quem que você treina? Eu treino hoje com o José Virgínio, da JVM. Ele que montou o rei da montanha. O famoso rei. Ele que montou os treinos, ele que fez toda a minha planilha. E aí, passei para os médicos. Falei, eu treino assim, tantas vezes por dia, né, por semana, tantas vezes por dia, faço isso, depois vou para o trabalho, minha alimentação. E aí eles me orientaram, porque assim, não é muito a fundo, né, Thames? Como é SUS, eles fazem uma varredura, mas eles não deixam de assistir a gente, sabe? Sim. Eles dão uma boa força, assim. Eles podem, mas assim não vai dar. Que nem esse ano, por exemplo, o médico falou, opa, dá uma segurada. Dá uma segurada na tua emoção, porque a sua emoção é válida, só que teu corpo não está respondendo tão bem como tem que ser. Então, eu dei uma brecada. Porque esse ano eu queria fazer os 80 da La Mission. Então... Juro para você. Eu acho que é importante, você tocou num ponto sensível, porque é importante também entendermos sobre limites, né? Justamente. Não é só sobre o desafio, e eu digo para tudo. Eu, às vezes, também sou muito teimosa em ir e fazer um esforço assim tremendo e não é quando só o corpo já está pedindo para a gente descansar. Justamente. Né? Afinal, é uma ultra, né? Então, assim, que envolve tanta coisa, né, Thames? Igual nós, mulheres, que você trabalha fora, a gente tem o trabalho, tem, né, enfim, cursos, um leque de coisas que a gente quer fazer tudo, né? Sim, exatamente. Esse ano eu ia fazer uma ultra, ia fazer a UTMB da Valhall, lá na Argentina, e eu desisti, porque eu não estava conseguindo treinar o tanto que eu deveria, né? E o treino não é só o dia da prova, né, Ruth? O treino, ele consome muito de nós, do nosso tempo e do nosso esforço físico também, além de todas as nossas tarefas e atividades aí do dia. Do dia a né? dia. E me diz uma coisa, Ruth, quando você tomou a decisão de fazer, ok, os médicos validaram, você... colocou o sonho em ação, né? Saiu do campo do sonho e foi para a prática mesmo. Teve gente que olhou e falou, meu Deus, você tá ficando louca? Porque sempre tem, né? Teve uma turma do contra, ou que não entendeu assim, o que você estava fazendo? Ah, sim. Inclusive, até mesmo o pessoal que corre, né? Por preocupação. Tá. Sabe? Tipo, não faz isso, pensa bem. Família, pai e mãe, né? Pai e mãe falou muito. Pra que, filha, isso? Porque eu quero, pai, eu quero sentir. E, Thames, isso me dá uma sensação que eu tenho certeza que você sente, que quem corre sente, quem corre ultra sente. É uma sensação de vida, mas é uma vida, sim, que tá aqui, sabe? É uma vida no agora. É sim, o presente. Ali você tá presente. Justamente. Eu digo que a corrida ela é uma meditação ativa. Muito. Porque você está ali naquele lugar, no agora e presente. Sim, e você sabe que a La Mission, ela
Ai, meu Deus, tô levantando a bandeira da missão aqui. Já pede um desconto, amiga. Ó! Mas tá lá naquela montanha, ali, quando eu descobri, eu não conhecia Passa Quatro. E eu descobri isso tudo através de um amigo, o Beto da DV Force. Humberto. Sim, Humberto faz nossas camisetas. Sim. Um salve, Humberto. Maravilhoso. E ele me levou para conhecer a Mantiqueira, ele me levou para conhecer a Marins. Que também é um lugar incrível. E eu estava numa fase da minha vida, assim, que eu havia me separado, havia mudado a chavinha. Eu tinha virado a chave da depressão e tudo mais, e tornei a esclerose múltipla criativa na minha vida, sabe? Eu falei, cara, eu vou viver com essa melequinha, então vamos mudar a vida? E aí eu conheci ele no Parque do Carmo, e aí ele me falou, cara, você precisa conhecer a montanha. Vamos? Tô lá já, pode falar o dia, a hora que eu vou. E quando ele me mostrou a Mantiqueira, eu falei, meu pai, eu quero isso, eu quero mais disso, sabe? Eu quero mais disso, eu preciso viver isso o tempo todo. E a sensação que eu tive ali, Tami, juro, que eu tinha deixado a Ruth esclerosada, a Ruth com esclerose múltipla. E renasceu uma nova ali. Cara, eu me arrepio de lembrar. É assim, surreal o que tá passando na minha cabeça aqui agora falando sobre isso com você. Emociona, né? Muito, porque, cara, eu renasci. Eu renasci ali, cara. E fazer na Serra Fina, a corrida da La Mission, foi isso, sabe? Tipo, fazer os 50 para mim... Cara, eu terminei essa prova com 16 horas e 30. E eu falo isso com muito orgulho, sabia? Cara, mas tem que falar, é uma com prova dificílima. Sim. Só de terminar a prova Sim. já dá orgulho. E eu lembro que eu falava, tinha 3 pessoas comigo, eu falava assim, eu só quero terminar. Eu só quero terminar, porque eu tenho uma missão. Quando eu terminar essa prova, um repórter da Band vai vir em casa. E eu só quero que ele venha se eu conseguir terminar essa prova. Se eu não conseguir, eu não quero. Então, eu tenho que terminar, porque eu quero mostrar para pessoas que têm a mesma condição que eu, e até mesmo quem não tem a mesma condição, que a gente pode mudar a nossa vida através do esporte. Tamis, quando eu terminei aquela prova, que eu cheguei... Cara, só de lembrar, me emociona. Que eu cheguei, que a Fabi falou, lá vem ela, aquele jeitinho dela. Finisher, é ultra. Aqui a gente só os icônicos desse papo. É a Fabi, é o Virgínio. Aquilo foi assim. E o Douglas, né, também estava lá. Fofo. Aquilo foi para mim uma vitória que parecia que eu estava ganhando um troféu, sabia? Juro. Sim, eu imagino. Foi um troféu, assim. E depois fazer a reportagem, eu até comentei na reportagem falando sobre isso. O que eu quero aqui com tudo isso é mostrar para as pessoas que a gente vai passar pelo Mar Vermelho lá, o Mar Negro, mas a gente pode vencer tudo isso de uma forma muito mais vitoriosa, sabe? Tipo, eu passei por coisas bem assim que eu pensei que eu não ia conseguir. E hoje viver tudo isso, tá aqui com você falando, contando a história, isso, sabe? Tipo, de uma forma suave, assim. Não, eu não queria estar aqui falando sobre isso. Gostaria de estar falando sobre outra coisa. Mas eu tenho essa missão. Eu ainda não sei por que eu tenho que falar sobre isso, sabe? Mas eu tenho essa missão de mostrar para alguém, para alguma pessoa, que ela pode continuar, sabe? Sim. Mesmo com uma doença ou sem uma doença. Até porque você passou por todas as fases. A da descoberta, a da negação, porque você também, em algum momento, achou que não fosse possível. E depois a superação, vendo que tudo é possível. Sim, né? sim. Você é super experiente, de fato, para
estar aqui e falar e aconselhar as pessoas. Última curiosidade, a gente falou da participação da prova. Acho que na época, em 2023, eu estava dentro do Conselho das Missioneiras, né, que foi o primeiro conselho feminino que o Paulinho criou para La Mission. Então, nós éramos participadas de muitos assuntos. E, se eu não me engano, na época ele até comentou, né, de que teria uma pessoa. E, se eu não me engano, era realmente você. Nós ainda não nos conhecíamos. E eu vejo o Paulinho, né, justamente por eu ter participado ali do Conselho das Missioneiras e como nós, enquanto grupo, trocávamos muitas informações, que ele vem tendo uma preocupação com vários segmentos dentro da prova. A questão das mulheres foi uma dessas preocupações. E ele olha para PCDs, né? Ele está tentando fazer um trabalho ali bem diferenciado. Agora ele está olhando muito para o juvenil. E ele fez, acho que o comentário, né, que teria a participação de uma pessoa com esclerose na prova. Para fazer a inscrição na prova, porque a gente precisa levar o atestado médico, comprovando que está tudo bem, teve algum processo específico para isso? Porque você chegou lá com o seu atestado e falou, gente, meu atestado é um pouco diferente. Eu estou liberada, mas eu tenho esclerose, está tudo bem. Mas teve assim, algum processo, algum tipo de questionamento ou não? É tranquilo isso? Não, hoje em dia é bem tranquilo, tá, Thames? Hoje em dia, principalmente nas corridas de rua e de montanha também. Por exemplo, o Paulinho, super receptivo, sempre... As 2 vezes que eu participei, nos 35 e nos 50, eu participei como PCD. Tá. E aí, a única coisa que todos pedem é o atestado médico, dizendo que eu estou apta, e o CID do diagnóstico. Entendi. Só isso. E aí eu fiz a minha inscrição. Eu acho que é importante para as pessoas também saberem, né, que é possível participar sem burocracias. E isso é bem bacana, porque assim, eu tive a mesma resposta do pessoal da Indomit, também muito bem receptivos, aceitaram o CID, e o pessoal da UTMB Paraty também. Legal. E me diz uma coisa, Ruth. A gente falou em PCD, né? E vamos aqui usar o La Mission de exemplo, porque a gente já está nela. Sim. A La Mission, por exemplo, leva deficientes visuais. Por 2 anos eu vi o grupo de deficientes visuais, né? Foi muito bonito. 2022 eu lembro da chegada deles. Nossa, e também. 2023, se eu não me engano, também teve, né? E é aquilo, o deficiente visual, a gente... consegue identificar, assim, de imediato que ele tem a deficiência. E quando a gente conversou antes de estar aqui nessa mesa, você falou muito sobre a esclerose ser uma doença invisível, né? Eu tenho sintomas, eu sinto coisas, eu faço meu tratamento, mas é uma doença invisível. O que leva muitas pessoas a acreditarem que, às vezes, você não tem nada, né? Por você, ou seja, estar enxergando bem, não estar... né, com nenhuma lesão, né, sequela aparente. E você tocou nesse ponto como sendo um ponto de dor para você, né? Então, eu queria também que você falasse um pouco a respeito disso, né, de ser uma doença invisível e como tende a ser o comportamento das pessoas em relação a essa doença invisível e como é o seu sentimento, né, assim, de coisas que você já escutou e até assim para dar uma aula para nós aqui que estamos desse lado, né, do que que não é legal fazer, tipo, gente, não fala isso para alguém que tem esclerose, né, porque na nossa ignorância, às vezes a gente fala alguma coisa, né, às vezes não é nem por mal. E isso que é muito legal da informação, é porque a gente está aqui para aprender sempre, até o fim da vida. Então, queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, se talvez você possa trazer algum exemplo de, olha, já me falaram isso e não é legal. Querida, nossa. Mas fala sobre isso também pra gente entender. Hoje eu levo numa boa, mas, por exemplo, quando eu aceitei a doença, quando eu aceitei e comecei a divulgar, porque quando você é jovem, muito jovem, eu ainda sou jovem, mas... Na época, com 31 anos, eu falar, nossa, eu tenho esclerose múltipla. Esse nome já assusta, porque foi o que eu disse no início, a galera associa a demência e a ela, né, que é muito mais diferente.
E quando eu falava, eu já ouvi, por exemplo, conversando com o pessoal, pessoas que trabalhavam comigo, etc. Ah, eu tenho esclerose múltipla, mas está tudo bem e tal. Ah, minha vizinha já morreu com isso. A minha tia já morreu caça. Que E bom. agora? Eu vou morrer, eu sei disso, mas não vai ser a culpa da esclerose. Já ouvi muita coisa. E aí, você vai andar de cadeira de roda, você vai precisar de cão-guia, sabe? Coisas assim que, às vezes, as pessoas falam sem maldade, mas que venha lá dentro, sabe? E você fala, nossa. Aí você lembra. Te dá um gatilho. Você lembra de novo. Ai, caramba, nossa, eu tenho isso, sabe? Porque eu tento trabalhar esse meu psicológico. Inclusive, Thames, eu quero falar uma coisa rapidinho, mudando. Já vou falar sobre o que eu passo com a deficiência invisível, mas eu quero falar uma coisa que é bem interessante e bem nova, que o SUS está liberando para o pessoal com esclerose múltipla, com depressão, com ansiedade, porque é uma das coisas que acontece com quem tem esclerose. Geralmente, ela passa por um momento de depressão e a ansiedade pelo fato de sofrer com o futuro, sabe? Sim. E eu passei por alguns momentos de grande ansiedade, em alguns momentos eu já tive pseudo-surtos. O que é isso? Os pseudo-surtos é como que se sua memória lembrasse, por exemplo, que você tem formigamento nos braços, nas pernas. E eu já tive isso. Em temperaturas muito quentes, eu sinto meu corpo estranho. Então, eu já passei meses com o meu dedo do pé formigando, sem pausa. Ou o dedo da mão formigando sem pausa. Ou dor no olho. Então, eu passei por esse momento e eu tenho uma recusa muito grande de medicamento. Sabe? O médico fala, vamos tomar esse antidepressivo. Não quero. Vamos tomar esse antidepressivo? Não, doutor, chega de medicamento. Então, eu passei por isso e aí eu falei para o médico, eu não quero medicamento, eu quero fazer um tratamento alternativo. Deve ter alguma coisa que não seja envolvido a medicamento, eu não quero. E aí tem. O muito interessante é isso. Você conversar com o médico, falar do que você acha legal. Colocar a tua vontade Sim, também. Isso existe. Então, hoje em dia, no SUS, existe o Mindfulness. Não sei nem se é assim que se pronuncia, mas tá tudo certo. E é uma meditação guiada, que é para isso, que é para tratar depressão, tratar ansiedade sem medicamento. E eu achei isso incrível. E você faz? Eu fiz, foi meditação guiada, foram 8 semanas, foram psicólogos do SUS fazendo para tratar pessoas com esclerose múltipla. Então, assim, tem muita gente que não sabe disso. Muitas pessoas me abordam no Instagram perguntando quais os tratamentos, o que eu faço, e eu passo tudo. Porque é legal. Não é legal guardar só para mim, é bom passar isso para frente, né, para todo mundo. Bom, enfim, era isso que eu queria passar, essa informação. Boa, informação boa essa. Agora, sobre a deficiência ser invisível, já passei problemas nas empresas onde eu trabalhei. Hoje eu não trabalho como CLT, eu sou autônoma, mas já passei por várias situações, por exemplo, de fadiga de ser incontrolável, e aí sabe? as pessoas acham que você tá de corpo mole. Sim. Tá preguiçosa, não tá querendo fazer. Mas ela correu. Como assim ela tá fazendo o corpo? Mas não era, sabe? Não tem a ver com o esporte, é da esclerose múltipla, sabe? Então, já passei por isso. Situações do olho doer, por exemplo. E eu precisaria ir ao médico para ver se eu estava entrando em um surto forte. E a pessoa me vê assim, normal. Ah, mas seu olho está só dolorido. Não é isso, não é só isso. Já passei situação no transporte público, uma vez eu passando muito mal no metrô por conta da esclerose. Por conta do calor. O calor afeta muitas pessoas com esclerose múltipla. Então, pode dar enjoo, pode dar... Gente, mas assim, pode dar em qualquer pessoa, né?
O calor, ele tem sido, ainda mais o calor que a gente tem vivido agora. Justamente. Né? Tá severo. Muito. Então, assim, já teve casos de eu sentar não tinha banco, sentar no banco do preferencial, ser abordada porque que eu estava sentando. E hoje em dia... A gente tem que provar, né, que tem... Hoje em dia, existe esse colarzinho. E aí dá para você provar que você realmente... essa é uma história legal também, conta pro pessoal. E aí, especificamente, o colar com margaridas. Na verdade, é um girassol isso aqui, né? Desculpa, tá eu sou meio... uma péssima botânica. Não, o desenho tá parecendo margarida mesmo, mas são girassóis. São girassóis. Eu não uso, tá, Thames? Tá. Não uso sempre, assim. Eu ando com ele às vezes, quando eu não tô muito bem, mas ultimamente eu nem tô andando, porque você vê um monte de pessoas andando, então você não... É o que a gente tá falando, a gente não vê. Então é difícil lidar com uma coisa que a gente não vê. Eu não ando torto, eu não tô com óculos escuros, não sou cega, enfim, não sou amputada, não ando de muleta, de cadeira de rodas, enfim. Então, geralmente, quando eu tô passando por alguma situação do tipo, eu ando com esse colar e com o bilhete único especial. O pessoal que trabalha no serviço público tem conhecimento desse cordão. Sim. Isso é legal. Isso foi bem divulgado. Quando saiu na época, foi bem divulgado, assim, tanto na TV, nos metrôs eles colocaram também. Isso é legal. Porque, de repente, se uma pessoa estiver passando mal e precisar sentar num... Ruth, tem algum outro método de identificação para quem tem esclerose ou... No momento, só esse. Explicar para o pessoal que a Ruth, antes da gente começar aqui o papo oficial, ela me explicou que existe, né, esse cordão hoje para identificar pessoas com esclerose, mas que, né, infelizmente aqui no Brasil as coisas são assim. Camelô, por exemplo, começou a vender. Então, né, os oportunistas vêm e compram aí o cordão e querem tirar proveito dessa história. Então, também, né, ficou uma coisa um pouco banalizada, mas a essência da história, né, e o objetivo do cordão é esse, né? Vamos aqui se ater a parte boa aqui da história. Mas é isso, gente. E conta também um pouquinho aqui, ó, dessa bandana, que é uma bandana, né, que você trouxe. Eu trouxe para você. Eba! E, isso aqui foi uma ideia minha, que juntou alguns amigos. Tá. Nós fizemos um treinão, né, para isso, para conscientização da esclerose múltipla. Em agosto, todo dia 30, em agosto, é comemorado essa conscientização no mundo, tá? É a data global? Porque tem a data nacional e a data global, né? Tá. Então, aí eu juntei o pessoal, chamei um amigo, Douglas, outros amigos. Vamos fazer um treinão pra gente, todo mundo se juntar, colocar um laranjão e deu super certo. Eu não sei se você conhece a Aquiles. Aquiles é uma associação de pessoas com deficiência. Eles são corredores, todos são deficientes. E eles correm bastante corrida de rua. E eu faço parte deles também. E aí eu convidei eles para estar... Na verdade, foi uma ação para arrecadar dinheiro para eles mesmo. Legal. E aí foi muito legal, foi muito emocionante. E a cor laranja, ela tem um significado, né? Sim. A Ruth tá de laranja, blusinha laranja, a bandana é laranja, porque é a cor, né, da conscientização a respeito da esclerose múltipla. Então, por isso o laranja, gente. É isso mesmo. Demais, Ruth. E aí, tem próximos desafios? Esse ano a Ruth já cruzou a linha de chegada da Indomit, eu estava lá observando tudo, né? Foi gostoso esse ano, porque a prova ficou seca até parte do dia, mas quando ela chegou já não estava mais tão sequinho. Mas foi gostoso, né? Então você já teve esse super desafio, você fez 50 lá também esse ano. Tem algum outro desafio aí que você pode abrir pra gente? Então. Pra gente fazer aqui, organizar já a torcida, fazer o cartaz e te esperar? Provavelmente eu vou fazer em comemoração ainda do Agosto Laranja à La Mission. Só que aí vai ser um percurso menor. Tô pensando em fazer os 25.
Porque eu estava inscrita nos 80, mas, como eu disse, fui... Aquele velho golpe, né, doutor? Aqui, me ó. ajuda! eu só tenho 50 para fazer esse ano. Ai, e foi assim... Eu me inscrevi antes de falar com ele. Ele falou, não vou liberar para atividade física nessa intensidade, não. Então, aí eu tô pensando em fazer os 25, talvez fazer a UTMB. Aí vai depender... Tava até conversando com o pessoal da organização, vai depender do clima. Porque climas muito quentes me afeta demais. E ano passado fez um calor. Menina, não deu para treinar direito. Agora mesmo para correr a Indomit também foi um sacrifício para treinar nesses calor. Assim, então para mim, por conta disso mesmo. E aí eu vou fazer provas de rua. Domingo eu vou correr 21. Os 21 não vou abandonar, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, nem dá. Fez as mais difíceis e não abandonou. Não é impossível dá, você abandonar esse. E aí eu pretendo voltar para bike, que eu gosto muito de pedalar também, que eu deixei um pouco, né? Para treinar para as ultras, você deixa um pouco a bike de lado e fica mais correndo. Que é gostoso, eu adoro, né, Thames? É muito gostoso. E aí você encontra uns amigos, o namorado que te coloca numas roubadas boas, né? Você só vai, né? Então, vamos fazer uma montanha? Bora! Podemos esperar você aí nas provas também neste ano, né? Sim. Ruth, que papo generoso, que bacana que você trouxe esse tanto de informação aqui para o pessoal. Quer deixar alguma mensagem, algum recado para alguém específico ou para todos? Uma palavra de apoio para quem também passa pela doença como você está passando? Eu quero sim. Eu quero falar que você que recusou o tratamento, pensa, porque é um risco que a gente está correndo, assim, um risco muito grave, né? Eu fui muito negligente em recusar durante 2 anos o tratamento. Eu tô bem assim, eu vou falar em nome de Deus. Fica à vontade. Porque foi Deus que me guardou, sabe? Eu poderia não estar aqui desse jeito, eu poderia estar numa cadeira de rodas, poderia não estar enxergando. E hoje eu estou enxergando, eu estou fazendo coisas incríveis, porque eu não desisti do tratamento. Eu faço uso do medicamento certinho, eu levo uma vida um pouco saudável. Tá certo que uma pizza, um chocolate, sempre vale a pena, um vinho. Mas tudo muito moderado. Se cuidem, porque dá para levar a esclerose como uma parceira, sabe? Dá para levar, dá para se cuidar e dá para ser a nossa parceira, não nossa inimiga, né? É como ter uma diabetes, né? Uma diabetes é tratada, é igual a esclerose. A esclerose ela não tem cura, mas ela tem tratamento e a gente tem que usar desse tratamento. E é isso que eu quero deixar. Vocês sejam gentis com vocês mesmos. E bora pra montanha. Ai, meu Deus, eu aqui fiquei emocionada. Hoje a gente tá gravando numa lua cheia gigante. A lua tá linda lá fora, você viu? Mesmo. E, nossa, que história, Ruth. Obrigada. Obrigada. Dá uma mão aqui. Quero mão. Obrigada de coração por você estar aqui. Obrigada eu. E fechamos mais esse podcast na montanha. Já cansei aqui de agradecer, gente. E Zulu... A gente te espera aqui na próxima. A Ruth trouxe uma bandana para você também. Se você se comportar, for um cara legal, ela te entrega. Tá bom? Obrigada, Ruth. Eu que agradeço. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com.
Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.